Bom, e aí, pessoas? Edição nova, então vamos falar sobre a Aether Drift. É... Vamos ver se eu consigo fazer num vídeo só, né? Por mais que fique um vídeo longo. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre essa edição. Lembrando que eu vou falar basicamente sobre construído. Tá limitado, eu deixo para outras pessoas. Inclusive, eu recomendo muito o canal da Elisa. Eu sempre recomendo. Então, você que está assistindo, quer entender mais de limitado, né? Que é draft selado. Recomendo muito o canal da Elisa, né? Miguxeiras, que é muito, muito bom. E é, inclusive, a minha fonte para quando eu vou ver novas edições. Então, indico demais, tá? Bom, Aether Drift abre um ano que vai ser muito diferente pro Standard, né? O Standard volta a ganhar os holofotes do cenário competitivo, né? A gente tá no meio de uma temporada de classificatórios Standard pros regionais, a próxima é Modern e depois a gente volta pra Standard de novo. Então a gente tem essa temporada que já promete muito. Fora isso, nós teremos 6 edições Standard, né? Temos a Aether Drift, Khans, né? A gente volta para o plano de Tarkir. Aí a gente tem Final Fantasy, tem a do Homem-Aranha e tal. A gente ainda não sabe como vão ser essas edições de Universo Beyond sendo válidas no Standard, né? Final Fantasy e a do Homem-Aranha. A gente não sabe se serão edições grandes ou não, tal, etc. Mas de qualquer jeito é um ano que vai ter muita coisa pro Standard, né? A cada 2 meses a gente vai ter alguma coisa. Então a gente analisa sabendo, primeiro, que as cartas vão ficar 3 anos no Standard. Isso dá uma janela muito grande. Inclusive, quando eu for falar sobre, né, os decks com base de artefato, eu vou citar isso bastante. E a gente sabe também que vai ter muita carta saindo. Muita carta saindo significa que alguma coisa pode não jogar no primeiro momento e depois encontrar um chinelo velho para um pé cansado, tá? Bom, lembrando também, você que tá vendo isso no YouTube, né? Então, pô, segue aí o canal, né? Coloca notificação, tal, etc. Sempre bom. E se quiser ver ao vivo, só ver na Twitch, né? Tá na descrição pra você acompanhar na Twitch também. Eu não tinha grandes expectativas com Aether Drift, no sentido de que normalmente eu não fico criando expectativas sobre edições de Magic. Eu não sou um cara muito ligado em lore. Eu não gosto de ficar fazendo especulações malucas, porque eu tenho 2 bolas e nenhuma delas é de cristal. Mas, obviamente, veículos era onde existia alguma expectativa, porque a gente tá falando de uma corrida e tal. E, curiosamente, acho que se você for pensar muito nisso, você vai se frustrar um pouco. Não é exatamente a edição dos melhores veículos ever. Né? A gente teve reprint, mas nenhum reprint foi de um veículo, curiosamente, né? Então a carruagem de Ezika, o Sky Sovereign, né, o Parhelion, são 3 veículos, né, que jogam bem, assim, tiveram boas épocas jogando. Sendo que a Ezika e o Sky Sovereign foram estrelas dos standards deles. Não tiveram reprints, nem mesmo o Cóptero do Contrabandista, que também é um outro muito famoso, Coração de Kiran. Nada disso teve reprint. Eu acho que nesse sentido pode ser um pouco mais frustrante a coleção, mas se você tira esse tipo de coisa, essa expectativa, é uma coleção bem interessante, vai dar para falar bastante coisa, principalmente de Standard, né, que edições novas são focadas em Standard, então obviamente a gente vai falar muito de Standard, mas às vezes fala um pouco de alguns outros formatos. Eu vou tentar uma maneira mais dinâmica de analisar, tá? Eu não vou ficar separando carta por carta, tal, etc. E também quero te lembrar que junto com esse vídeo deve sair algumas listas que eu vou usar no acesso antecipado, que é na quinta-feira. Tá? Quinta-feira à tarde eu devo estar jogando com a nova edição. Além de que normalmente sobra um tempinho para jogar na sexta-feira também. Normalmente na sexta-feira eu jogo mais limitado, né? Já pensando no pré-release, eu fico jogando selado mesmo para ver as interações. Mas assim, eu devo fazer algumas listas para acesso antecipado. Se você quiser já ver elas mesmo, só entrar no meu perfil na Liga Magic. Tá? Se você procurar pelos meus decks, estão cadastradas ali diversas listas. Tá bom? Lembrando que são listas de acesso antecipado, então, tipo, algumas coisas eu só não coloquei, mas eu vou citar aqui durante o vídeo.
tá? Porque são coisas mais objetivas. Acesso antecipado, quando você quer ser muito objetivo, é meio chato. Tá? Eu tuitei sobre isso esses dias até. Não é exatamente o melhor lugar pra você ser a pessoa mais objetiva do mundo, né? É o momento do lúdico. Bom, vamos lá. Salvation Engine, 5 manas, 6/10. Outras criaturas e artefatos que você controla tem +2/2. Toda vez que esse veículo ataca, retorna até um artefato do seu cemitério para campo de batalha. O crew é 6. O crew é alto. Esse que é o Chan, né? Pra tripular ele é muito alto. Muito, muito alto. Essa é a parte que mais me desanima da carta. Assim, o efeito em si... Não é tão difícil assim de abusar dele, né? Toda vez que a gente falar de veículo, a gente normalmente vai estar falando de Grisifeng, né? Que é o principal local de veículos acho que em todos os formatos, né? No caso, no Pioneer, né? Onde o deck tá. Então tem Abzan, tem Mardu, tem Esper às vezes, tal. E aí, tipo, você consegue imaginar um mundo em que você faz isso, ataca, volta um Sky Sovereign e fica na mesa e tal, etc, etc, etc. Mas Crew 6 é bastante. Crew 6 é muita coisa. Então, o Crew 6 me desanima um pouco. Mandar a real. Mas, assim, não é tão absurdo assim. Tá? Mas o Crew 6 me desanima um tantinho. Munyanling, Wing Rider, 4 manas, 2/4. Quando ela entra, faz um veículo 3/2 que tem Crew 1. Veículos que você controla tem voar. Essa habilidade é bem relevante. Toda vez que uma ou mais criaturas você controla com voar causam dano num jogador, compre uma carta. Acho que eu estaria muito mais animado com o Yanling se a gente não tivesse Enduring Curiosity. Tá, Enduring Curiosity é um universo melhor do que essa carta. A princípio seriam, né, jogam em casas muito parecidas, né? Então você aproveita evasão pra cutucar e comprar cartas. Só que, primeiro que Munyanling tem uma condição pra comprar carta. Segundo que se você atacar com várias criaturas, você compra uma carta. Enquanto que Curiosity não. Curiosity é várias criaturas, vários draws e tal. Curiosity tem flash. Curiosity morre e volta. A vantagem da Munyanling é fazer um veículo. Então, por hora eu vejo essa carta ficando muito escanteio. Por muitas vezes a gente tem efeitos desse tipo no Standard e ficam para escanteio. Quais as exceções costumam ser justamente Enduring Curiosity, Bidente de Taça, tal. São essas cartas que funcionaram melhor fazendo esse tipo de coisa, tá? Então essa que dá uma certa desanimada. The Speed Demon, 5 mana, 5/5, voar, atropelar. Start Engines, então se você não tem speed, né, você não tem velocidade, você vai para 1. No seu turno, se seu oponente perder vida, você sobe 1, vai até 4. E no início da sua end step, você compra cartas e perde em vida igual à sua velocidade. Então você entraria com isso. Aí no final do turno o oponente perde 1, você ganha 1, aí você conecta a qualquer coisa, vai pra 2, e aí você compra 2, aí vai pra 3, até 4. Tem várias coisas pra falar sobre essa carta. Primeiro que é um demônio. No Standard isso obviamente tem alguns pontos, né, de discussão sobre, né, o quanto que será bom ou não por conta de Holy Annex, né? Annex foi o core básico, acho que de quando saiu Duskmourn. E depois foi caindo, né, por conta dos UBs, né? Kaito lidava muito bem com esses demônios, etc, etc. Punia eles muito pesados. Hoje em dia a gente vê isso aqui muito mais no Pioneer, né? Justamente porque não tem o Kaito pra ficar punindo. Então, assim, é mais um demônio nesse sentido, é mais uma engine pra você jogar. No entanto, o ponto que eu quero mais discutir dessa carta nem é esse bicho em si, que até que é razoável. É sobre Start Engines, né, e Max Speed, e quanto que isso é bom, quanto que é ruim. Eu discordo do que muita gente tá falando sobre. E aí, bagulho? Que é sobre a mecânica é muito lenta.
Eu concordo que a mecânica não é rápida necessariamente, apesar de que tem cartas que ligam ela turno 1, turno 2. Mas pra mim um grande diferencial dessa mecânica é que ela não tem interação. E então, depois que ela ligar, basicamente você tem aquele efeito sempre. Então quando a gente compara, por exemplo, Delirium. Delirium é uma mecânica muito rápida, né? Você consegue ligar Delirium com muita velocidade e tal. Delirium pode ser desligado. E vai ser assim com N mecânicas. Toda vez que você não é punido de alguma maneira pela mecânica, no sentido de que o oponente não consegue desligar ela, todas as cartas que vierem depois ficam muito melhores. Então, eu gosto bastante desse tipo de mecânica, né? O clássico que eu vou lembrar é energia, né? Energia, para mim, é um erro bizarro de design, porque não tem como interagir com energia, né? Até depois sai um bicho lá que limpa os marcadores e não deixa pegar e tal, mas é muito pouco. Né? Energia, quando foi lançado, não tinha como interagir. Start Your Engines lembra um pouco Benção da Cidade, né? Que demorava realmente para ligar. Você tinha que meio que se dedicar um pouquinho. Só que você não precisa se dedicar tanto. Então eu não tenho essa pressa. Eu gosto de analisar as cartas com Start Your Engines. Que, tipo, como é que a carta é sem a mecânica tá no máximo, né? Sem Max Speed. E depois o que eu ganho com Max Speed, né? E vai ver que boa parte das vezes que eu falar sobre essas cartas é muito isso. Pô, como é que essa carta 100 e depois eu tenho um ganho que o oponente não tem mais como tirar. Então, pô, eu começo no turno 5. Aí vai turno 6, turno 7, turno 8, turno 9 pra eu chegar no máximo. Quer dizer que a partir do turno 10, tudo que entrar, que tenha, né, essa mecânica já entra com bônus. Só que a gente tá falando de um exemplo muito específico. Se eu começar na 1, na 4 eu tenho essa vantagem. Muitas dessas cartas eu acho muito boas. Então, assim, eu gosto da mecânica bastante, né? Vou ter que jogar com ela pra bater o martelo. Mas a teoria me agradou muito, porque, que nem eu falei, né? Mecânicas que seu oponente não pode cortar a vantagem de volta são interessantes. Shanda Spark Hunter, 4 manas, 4 de lealdade. No início do combate do seu turno, você escolhe até um veículo que você controla. Até o final do turno se torna uma criatura com ímpeto, né? Então, o Standard tem exatamente os veículos mais impressionantes, mas você ter um free, né, tripular é muito bom. No mais 2, você pode sacrificar um artefato ou descartar uma carta. Se você fizer, você compra uma carta. Esse efeito é muito bom, porque ficar fazendo looting é legal se você ficar subindo muito a lealdade. E sacrificar um artefato significa, né, que você pode ficar usando os famosos retângulos, né, que é colocar artefatos que entram fazer alguma coisa ou tem algum efeito quando morrem. Tem alguns que fazem isso no Standard. E aí você basicamente tá mais 2, compra carta. E se você tiver alguma vantagem nesse sacrifício, você, né, mais do que compra uma carta. Às vezes você vai drenar a vida, às vezes você vai comprar outra carta e tal. Então eu gosto bastante da habilidade. No 0 você faz um veículo 3-2, que tem Cru 1. Lembrando que ele pode ser animado pela habilidade da Chandra. Né, tudo bem que ela anima só até o final do turno, né? Se você... É que era um conceito, hoje em dia a gente ouve menos isso, mas teve uma época que era assim, se o Planeswalker não se defendeu, eu não gosto e tal. Eu sempre fui contra esse conceito. Pra mim, Planeswalkers, você pode tentar fazer em boards controladas e se ele for snowball o suficiente, que é o caso dessa Chandra, ele já vai ser interessante. Mas ela entra, faz, né, o veículo, e no -7, né, ou seja, 2 ativações da primeira habilidade, depois você ganha emblema toda vez que um artefato que você controla entra em campo, dá 3 de dano em qualquer alvo, que daí é insano. Basicamente é um Planeswalker que você ativa 2 vezes, na terceira você ganha uma habilidade que pode ganhar a partida pra você. Então, eu gostei bastante. Tem que lembrar, e aqui que eu vou citar uma questão que eu tinha falado lá no começo, que Guerra dos Irmãos ainda é válido no Standard. E Guerra dos Irmãos é sobre artefatos. Tem muito artefato bom lá. Sendo que, eu vou falar do Daret mais pra frente, a gente consegue ter um Big Head de artefatos, um R com artefatos, um Boros com artefatos, e aquele deck mais control e tal.
e que faz uso, né, desse tipo de carta. E a Chandra conversa muito bem com um deck desse tipo. Inclusive a gente tem uma base de Zet que foi muito boa na época, era um Zet artefatos, que daí você acelerava, né, para seus artefatos e tal. Esse tipo de deck teria muitos retângulos, né, tem muitos alvos para Chandra basicamente sacrificar e comprar carta toda hora. Então, assim, existe um potencial interessante para uma coleção que rotaciona, né, em agosto desse ano. Eu gosto bastante quando a gente fala de Standard e fica pescando edições mais antigas que às vezes não estão sendo mais aproveitadas, mas que ganham suporte, né? A vantagem de você ter 3 anos, né, para uma rotação no Standard. Então eu gostei bastante dessa Chandra. Uma das listas que eu fiz de acesso antecipado, até deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. É baseado nessa ideia. É uma das listas que eu quero testar. E a Chandra tá... Já posso comentar até de outras cartas que estão aqui. Ó, por exemplo, a gente tem Portal pra Pirexia e tal. Mas, ó, Daret é impressionante nesse tipo de deck, né? Então, o poder é igual ao maior valor entre os artefatos que você controla. Toda vez que ele entra ou ataca, você pode trazer um artefato do cemitério. E aí você pode sacrificar um artefato. Se você fizer, retorna para campo, né? Então você escolhe um artefato do cemitério, você troca eles. E boa, né? Lembrando que assim, que nem Aranha Tran faz pedra de energia e tal. Então você tem bastante coisa com isso. Então você volta a ter uma sinergia muito boa com artefatos pro T2, tá ligado? Algo que vale muito a pena. E tem que lembrar que a principal remoção do formato é atacar na jugular. Então é bem desagradável de enfrentar esse tipo de deck quando você depende tanto de atacar na jugular. Transit Mage é uma outra carta muito boa para esse tipo de estratégia, né? Que quando ele entra, você procura por um artefato de custo 4 ou 5, revela e coloca na mão. E... por exemplo, aqui tem o Simulacro Solene, né? Então é para ele caçar o Simulacro ou pegar as pedras de força e fraqueza. Tá? O deck é muito ficar pescando coisas que já foram boas. Market Backwalker também é uma carta muito boa para ser sacrificado na Chandra, né? Que ele entra com X marcadores 1/1, paga 4, coloca marcador. Quando ele morre, você compra carta para cada marcador. Então, muito boa a carta. O Oxen Chapetif, 4 manas, flash, você pode copiar, né, uma criatura ou um artefato e tem Cycle 2. Carta é fantástico, acho que é uma das minhas cartas favoritas da edição até agora. Fazer clone instant speed já permite N tricks legais. E você copiar artefato é melhor ainda. E com Cycle, então você pode colocar isso no meio de N decks, que na dúvida você joga fora, tal, se tiver algum efeito para reanimar também. A carta é muito, muito, muito boa. Como eu falei, né, tem a Chandra, tem Daret aqui. Mas, assim, pra mim a Chandra é uma das cartas que puxa pra gente construir decks melhores. Marcha do Mundo Lodo. Não sei como é que ficaria isso em português. 6 manas, criaturas que você controla tem base e poder 6/6 e são lodos em adição aos seus outros tipos. Toda vez que o oponente joga uma mágica, se não é no seu turno, faz um elefante 3/3, né? Que com o encantamento na mesa, na verdade é um elefante lodo 6/6. Não sou exatamente animado com essa carta, né? Não é a primeira vez que saem cartas nesse estilo, então cartas muito pesadas, que se o oponente jogar mágica, faz isso, faz aquilo, e blá 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 blá. Normalmente isso não joga, mas é uma mítica engraçada e pra você que gosta de jogar Commander, é muito legal. Valor Flagship, 7 mana 7/7, Voar, Iniciativa Lifelink, Crew 3, o Cycle é X e 3. Quando você dá Cycle neles, faz X pilotos 1/1. Que podem, né, tripular como se tivesse 2 a mais de poder. Quando eu falei dos decks de rata, né, normalmente eles preferem veículos que tem ETB. Por quê? Porque você já vai trazer e já vai ter valor se você bater e fizer mais alguma coisa, melhor. Mas eles gostam muito de ETB. Essa carta não tem ETB. Eles só viram um corpão enorme batendo. A vantagem dessa carta é que você não precisa de nenhum enabler para jogar ele pro cemitério.
Né? Na verdade, você joga ele pro cemitério com valor. Você pode pagar 3 mana, só descartar, comprar. E aí você reanima depois. Que nem, né, o Daret que eu mostrei ali. Mas você pode fazer um late game que você faz um monte de token, faz N sinergias, então é uma carta interessante. Talvez no Rata em si não seja tão legal, porque é reanimar, bater 7 e tal, bacana, segue a vida. Mas por ele não precisar de enabler para ele ir pro cemitério, qualquer efeito que traga ele pra campo é muito bom. E o crew dele é 3. 3 é um crew muito baixo. Especialmente se você fizer 4 manas dando um cycle e tal, ele já consegue ser pilotado. Então, carta interessante. Tem muita carta dessa edição que é assim, você olha e fala, pô, legal, mas eu preciso montar alguma coisa em volta disso. O que é muito bom. Né? Normalmente não são essas as edições que a galera acha muito boas, porque elas não são, obviamente, boas, mas tem potencial muito grande. Top Tier Fabricator, 3 manas, 4/4 voar. Toda vez que você compra a segunda carta em cada um dos turnos, você faz um token 1/1, Cru 2. 3 mana, 4/4 voar, Cru 2 não é muito desafiador pra fazer. Mas é um efeito que parado fica gerando muita ficha, né? Uma galera brincou de usar isso no tokens, porque o tokens tem muito draw. Não é um absurdo, não é um absurdo, mas daí teria que refazer o deck, tipo, do jeito que o tokens é hoje, né? Teria que fazer uma outra coisa, até às vezes colocar mais draw e tal, daí você vai usar mais o azul do que você já usaria. Mas é uma carta legal. É realmente assim, tem muita cara de standard, né? O brinco tem cartas, tem cara de standard. Essa carta tem uma carinha boa de standard, né? De uma bola de neve que é lenta, mas muito constante. Pro standard isso costuma ser muito, muito bom. The Last Ride, né? O Death Shadow versão carro. Uma mana 13/13. Tem -X, onde é o seu total de pontos de vida. O crew é 2, baixíssimo. 3 manas, pague 2 de vida, compre uma carta. Eu gosto bastante dessa carta, de você poder ficar... E aí, tio, bom? Comprando, né, fazendo esses draws, assim, uma carta em Xalan, que era uma das minhas favoritas, que fazia isso. E eu gosto bastante desse tipo de efeito para fazer jogo longo. Eu não sei se a gente vive uma era onde isso é tão possível, mas ao mesmo tempo curiosamente é uma cópia essa de Death Shadow. E por mais que Death Shadow não seja exatamente uma estratégia vencedora no Modern nesse momento, é uma opção, né? Um Death Shadow que um Snapcaster tem que ligar e tal. Também Snapcaster não é exatamente a carta mais jogando Modern. Mas é uma carta interessante, eu gostei do conceito dela. Eu não gosto exatamente disso contra um deck agro, né? Que vai ficar batendo um monte e tal. Porque não é o Death Shadow, né? Eu não vou voltar batendo um monte e matando meu oponente que baixou meus pontos de vida, mas é uma opção. É uma opção. Razorad Godseeker, 2 mana 5/3, Indestrutível Ímpeto, Star Trek Engines. Paga 1, vira criatura com poder 2 ou menor, não pode ser bloqueado. E ela só pode atacar ou bloquear, né, se você tiver Max Speed. A minha crítica a essa carta é C/3. C/3 significa que uma das emoções mais usadas do formato atualmente, que é Nowhere to Run, vai matar ela. Também significa que, né, o indestrutível não é tão relevante. A gente tem um tanto de efeitos de exílio no formato, especialmente para um drop 2. Então isso me desanima. O Max Speed é o que menos me desanima, porque fazendo ela na 2 você liga o Max Speed muito rápido. E eu consigo ver tentando usar ela para dar vantagem para os ratinhos, né, que são uma base muito forte do Mono Red no Standard. Então me preocupa a parte de ser muito fácil de resolver ela, muito diferente da outra Razoré, né, quando foi T2. Mas esse mundo em que eu tenho um monte de Camundongo e ela, eu gosto. Inclusive Burnout, Best Throne
E tem como grande vantagem fazer Start Engine já no turno 1, né? Depois a gente vê o que ele faz. Ele ganha um Double Strike depois, tá ligado? Isso aqui também pode ser interessante quando a gente fala de raiva monstruosa. Mas a minha dúvida pra essa Razoré é isso, né? Como é que ela vai jogar num mundo que tem remoções pra ela, sim. De resto, até que eu levei numa boa, que nem eu falei, eu não acho Start Engines um problema necessariamente. Uma outra carta que tá aqui pro Mono Red é gastar o Tree Roller, né? 3 manas 4/2, ímpeto, atropelar, e quando ele entra ele se torna uma criatura, então realmente você consegue fazer 3 mana 4/2, atropelar, ímpeto ali conectando direto, e paga 3, descarta uma carta, retorna ele do cemitério para campo com um marcador de finalidade, né? Então da próxima vez ao menos você tira o marcador que ele vai morrer e boas. Ele né, ele pode voltar e tal. É uma carta interessante, sim. Eu gostei bastante desse veículo. Acho que é um dos melhores veículos, assim, no geral, tá ligado? Tipo, o crew dele é 2 também e tal. E ele é pra fazer uns ataques porra louca mesmo, tá ligado? Conectar, porque depois ele vai voltar, etc. Então, é pra fazer ataque em cima de coisa grande, porque vai passar algum dano por conta do atropelar. E você levando mais alguma coisa é muito bom. Então, coloquei ele aqui pra lista do acesso antecipado. Cara, sobre preços de lançamento, né? É aquela coisa, né? Comprar num primeiro momento é foda, demorar muito também, né? Então tem que meio ficar monitorando as cartas, especialmente vendo quanto que a carta tá jogando pra você saber, né, o quanto que vale a pena. Um ótimo exemplo é a Raiva Monstruosa, né? A Raiva Monstruosa eu comprei foil por 50 centavos. Tá, não. 50 centavos for normal, R$2 a foil. R$6 é normal se você ficar acompanhando, né? Os ratinhos são ótimos. E aqui pra fechar as míticas, né? Thunderous Velocipede, 3 mana 5/5, atropelar com 3. Cada outro veículo e criatura que você controla com um marcador +1/+1. Não, desculpa. Cada outro veículo ou criatura que você controla que entrar em campo, né, vai ganhar um marcador +1/+1 se o custo é 4 ou menos, se não vai entrar com 3 marcadores. Então, o que essa carta é amigo do Elfo de Lanoir é brincadeira. É brincadeira. Tá? Então, Thunderous Velocipede pode ser uma carta bem legal, sim. Tá? Mana Elfo de Lanoir, mana isso aqui, mana tudo começa a entrar com marcador. É engraçadíssimo. Tá? Então, carta muito, muito boa. Gostei bastante dele. Jogar, sei lá, de RG, Delirium com esse cara, já parece bacana. Basri, Tomorrow's Champion, uma mana 2/1, paga 1, vira e dá Exert, né? Ele não desvira no próximo. Ele faz um token com lifelink. Ok, leão da savana que tem utilidade depois, que não pode mais atacar. Tem Cycle, e quando você dá Cycle, seus gatos ganham Hexproof indestrutível até o final do turno. Obviamente, num deck de gatos, isso daqui é incrível. Apesar de que o deck de gatos em si não ser incrível. E ele tem uma habilidade, né, fora do combate. Ele tem uma habilidade fora do combate, me agrada bastante, né? O problema de cartas desse tipo, obviamente, conforme a gente vai entrando no mid-game, esse tipo de carta perde utilidade, né, muito rápido e tal. Ele é um humano. Isso é bem relevante quando a gente fala, por exemplo, de Pioneer. Mas eu não sei se eu exatamente gostaria dele no humano. Mas vamos lá. O nome disso aqui é maravilhoso. Vnost. Verbose Host, 2 mana 0/4, tem Start Engine. Você não tem número máximo de cartas na mão. E se você compraria uma carta, compra 2 ao invés. O que eu falei do Max Speed, nessa carta se aplica muito bem se a gente fizer um exercício rápido. Digamos que você use isso como seu comandante. Você faz isso turno 2. Liga o Max Speed e vai jogando sua partida. A partir do momento que ligou o Max Speed, você nem precisa esquentar muito com a cabeça com esse cara. Porque ele vai entrar e aí você coloca um monte de efeito e já aproveita. Se ele morrer depois,
dane-se. Então assim, você faz ele uma vez, liga o Max Speed, joga ignorando completamente que essa carta existe. Ao menos você se preocupe muito com ter várias cartas na mão. E quando ligar, aí a carta fica fantástica. Aí você pode fazer a carta de novo, caso já tenham tirado ou não. E aí você compra um monte de carta. Mas meu ponto é como você, tipo, joga o efeito do Max Speed ali e deixa. E vai jogando sua partida de Magic. E lá na frente você colhe os frutos, né? Então faz cara na 2, deixa o efeito dele, morreu, beleza. Aí lá na frente, pô, liguei o Max Speed. Faz ele, vou fazer um monte de efeito de compra. Compra um monte, pode morrer à vontade e vamos que vamos. Então é mais ou menos essa a pegada que eu entendo dessa habilidade. Gaunt Night Minister, 4 mana 3/4. Toda vez que um jogador fizer uma mágica que não é dele, aquele jogador cria um tesouro. Esse tipo de efeito é muito mais comum no Commander do que no construído tradicional, tá? Toda vez que uma criatura causa dano de combate a um de seus oponentes, o controlador olha o topo do deck daquele oponente e exila uma carta para baixo. Então ele pode jogar uma carta quando ela está exilada e pode usar mana de qualquer cor, né? O Gaunt normalmente ele está envolvido com esse tipo de efeito, né? Então basicamente, se você está jogando, né, em 1x1, que é o que a gente está falando aqui, você tem Gaunt na mesa. Você pode fazer Gaunt conectar e exilar alguma coisa. Se você jogar a mágica, você ganha um tesouro. Então ele é um pouco diferente do Gaunt original, que era um ETB e tem muitas vantagens nisso. Ó, Senhor da Opulescência. Isso aqui jogou muito bem, T2. Até porque tem toque mortífero e tal. Mas você fazia ele e roubava uma coisa do oponente. Aí no caso você consegue ter um pouco de vantagem. Eu acho ruim nesse sentido, né? Você tem que conectar um combate com ele, mas aí tem que desvirar também pra tirar muita vantagem. Mas é bacaninha assim. Darete eu já falei. Ovia. Automech Artisan. 4 manas 1/2. Cada criatura que tá atacando seu oponente tem atropelar. Eu gosto muito desse tipo de carta. Eu até fiz uma lista que vai no acesso antecipado de dinossauros. Porque é meio que assim. Tudo que tá atacando tem atropelar. Mais a habilidade normal dela, mas eu consigo fazer ela e aproveitar. Eu gosto muito de carta assim, que tipo, se eu desvirar eu tenho um bônus, mas se eu pegar um oponente de calça curta, eu também tenho um bônus. Então no caso dela, né, o oponente faz uma conta aqui de champ block, eu faço ela, agora todo mundo atropela e eu vou empurrar mais dano por conta disso e tal. Então eu gostei da carta por conta disso, e se eu desvirar, eu posso colocar uma criatura ou um veículo da sua mão em campo. Se for um artefato, ele ganha 2 marcadores, mais um nele. Então lembra o famoso Elfo Flautista, só que com atropelar. E vantagens para artefatos. Boa carta, boa. Eu coloquei no dinossauros até porque tipo, todas as partes são interessantes. Tem bicho que é enorme, barra enorme lá e não tem atropelar, então eu quero atropelar. E se ela ficar na mesa, sei lá, eu faço uma Gauta aqui por uma mana e é nóis. Espetacular Pile Up, 5 manas, todas as criaturas e veículos perdem indestrutível, e então destrói criaturas e veículos, e tem Cycle. Toda vez que você vê uma carta com Cycle, fica implícito o que eu tô querendo dizer. Pô, a carta tem utilidade usando um off, ela tem utilidade em metas que ela não teria utilidade, etc, etc. Cycle dá um dinamismo muito bom para uma carta. Então, se a carta já jogar pelo efeito principal, você já coloca ali em alguma coisa em uma situação mais condicional, simplesmente porque não vai servir para cá, Cycle. Então, tô contra um control, esse negócio não vai matar nada, Cycle. É óbvio que acho que o mundo para ela jogar indestrutível tem que ser muito mais popular do que é hoje, e veículos tem que ser popular. Mas seja, a carta tá lá como efeito, uma carta realmente interessante. Possession Engine, 5 mana 5/5, Crew 3. Quando ele entra, você ganha um controle de uma criatura que o oponente controla. Enquanto você controlar esse veículo, a criatura não pode atacar ou bloquear conforme você controla esse veículo. Então, você tá dando um Mind Control, que a criatura não ataca nem bloqueia enquanto você tiver o veículo.
Basicamente é uma ótima carta para você fazer. Pega a criatura, daí ela tripula o veículo fazer coisas. Limitado, isso aqui é uma bomba. Construído... Depende, né? Esses efeitos, às vezes jogam muito bem, às vezes jogam muito mal, e depende muito de como o metagame tá acontecendo. Como o metagame vai lidar com esse tipo de carta, né? Lembrando que a Braid é válido, né? A Braid é o grande pesadelo para esses artefatos. Bom, a gente tem então um reprint dessa edição, né? Bloodghast, né? O terror sanguinário, numa arte que ele parece do Looney Tunes. 2 mana 2/1, não pode bloquear. Ele quer um vampiro espírito. Se o oponente tem 10 de vida ou menos, ele tem ímpeto. Toda vez que fizer um terreno, ele volta. Bloodghast brilhou muito no T2 dele. Tanto por ser um vampiro, né? Que pegava bem no tema da época, em Zendikar. Inclusive tem Calastria nesse T2, tá? Porque veio em Foundations. Calastria e esse cara eram bons amigos, viu? Eram bons amigos, especialmente, aqui eu já vou citar uma carta, com cartas como Gas Guzzler, né? Uma mana 2/1, Start Engines, e no Max Speed você pode pagar um, sacrificar outra criatura e comprar uma carta. Isso daqui com Bloodghast é sonho, tá? É maravilhoso. Qualquer coisa assim, de sacrifício mais rápido, né? É maravilhoso. Então o Bloodghast gosta muito desse tipo de efeito, né? O Bloodghast ele é muito assim, começo do jogo... Ele vai ficar bicando o oponente, até o ímpeto você consegue aproveitar bem nisso. Mas o grande ponto é ele tá em engine de sacrifício, ou em deck que mila muita coisa pro cemitério. Tem que lembrar, né, que Insidious... Vamos ver se eu escrever certo. Insidious... Raízes Insidiosas está no Standard, tá? Então Insidious Roots e Bloodghast são bons amigos, né? Decks de Insidious Roots... Acho que até tem uma lista aqui. São bons amigos, tá? É uma engine que é pra tentar bem aqui, ó, BG Roots com Caldeirão também e tal. Toda essa pegada, Bloodghast dá um tchan a mais de poder muito, muito bom, né? Porque daí você tá jogando coisa pro cemitério e o Bloodghast tá vindo de brinde. Inclusive, falando até dessa estratégia... normalmente essa estratégia usa muito bem Caldeirão, né? E Caldeirão puxa, né, uma criatura que é o Loot, The Pathfinder, né? 5 mana 2/4, Double Strike, Vigilância, Ímpeto, Exaust. Exaust é uma habilidade muito curiosa, porque assim, eu não acho Exaust bom ou ruim. Exaust dá um mana sink, dá uma utilidade de mana lá na frente. Normalmente é um efeito que te dá alguma vantagem significativa lá na frente. Eu acho que é uma habilidade muito pensada para limitado. E aqui o Loot, né? Ele adiciona 3 manas, ele compra 3 cartas, ou ele dá 3 de dano. Loot Caldeirão é a alegria da criançada, tá? Tipo, todo deck que eu tô pensando em Caldeirão, eu tô pensando em Loot. E se você for ver, eu nem penso em fazer o Loot. O Loot na mesa, tudo bem, ele é muito legal com o Marvin, né? Mas o esquema do Loot é ele no cemitério. E, né, loot bom é loot no cemitério, porque daí tudo meu que tem marcador, lembrando, a questão de fazer uma vez por turno está ligado à habilidade de Exaust, tá? Não é a criatura que tem isso, e aí quando eu copiar a habilidade com o Caldeirão, não vem essa restrição junto. A restrição vem junta, só que todo bicho meu com marcador vai poder fazer. Então, né, tô me virando bem. E quando a gente tá falando de raízes insidiosas, eu tô fazendo toda hora um bicho com marcador. Então é muita alegria, né? Ainda mais com Tyvar. E tem que lembrar também, Rudá, mas o deck é BG, uma habilidade ele é verde, outra é azul, outra é vermelha. Leia a linha secreta do Caldeirão de Almas de Ágata, tá? Você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor para ativar as habilidades de criaturas que você controla. Então tudo isso aqui virou incolor, tá? Então assim, Loot é uma carta que eu tô muito animado para fazer coisa bizarra. No sentido de que ele, Caldeirão e Marvin são bons amigos, sendo que ele e Caldeirão são mais amigos do que... O Marvin é aquele terceiro que anda com o pessoal, tá? Caldeirão é o... E aí, Diegão, bom? E aí, Lucas, como é que você tá? O Fury Boy também. E aí, Corvac?
Mas é o tipo de coisa que eu quero fazer. Tá? Já adianto. Lute e Caldeirão, pra mim, são muito bons. Os outros destaques que a gente tem aqui, então, eu já falei, né? Do Gas Guzzler, que é a carta de sacrifice ali da brincadeira. Eu não sei se isso vai ser bom no Pioneer, tá? Talvez seja lento demais pro Pioneer. Mas pro T2 é muito bom. Ele e Bloodghast são muito bons. Inclusive o Vampiro também, agora que eu vi. Fazer ele, fazer Calastria. Multitender, uma mana 1/1, né? Ele tem vira, mila uma carta, vira, exila uma carta do seu cemitério, adiciona mana, então isso com raiz é bom e tal, né? Um enabler interessante. E esse cara é interessante, né? Afterburner Expert, 3 manas 4/2, tem Exhaust, que coloca 2 marcadores nele. Quando você faz Exhaust, ele volta. Aqui é o tipo de coisa que a gente faz com teste. Aproveitar que quinta-feira tem acesso antecipado, eu quero confirmar que se eu exilar uma criatura, né, tipo Loot, que tem uma habilidade com Exhaust, se a criatura nova usar, se esse cara vai voltar. Se voltar, stomp. Se não voltar, tudo bem, carinho mesmo. Mas é uma interação que eu confesso que eu vou ter que testar. Se funcionar assim, essa carta é muito melhor, senão ela é meio merdola. Eu dei uma procurada no Release Notes, né? Pra quem não sabe, Release Notes, eles lançam interações, né, que eles acham que pode acontecer, algumas explicações de regra sobre cartas novas. Nem tá falando de Caldeirão por enquanto, que pra mim é a grande dúvida com Exhaust. Né? O que eu sei é que a questão de fazer uma vez por turno tá ligada ao Exhaust, então realmente, mesmo com um Caldeirão, a criatura não vai poder fazer várias vezes a mesma habilidade de Exhaust. Mas com esse cara eu vou ter que ver certinho. House Squad Heavy, 3 mana 2/3, Start Engines. Outros goblins que você controla tem ímpeto, ok. No início de combate do seu turno, você faz um Goblin 1/1. Ataca todo turno que tiver hábil, então tendo ímpeto, né, sempre. No Max Speed, você gera uma mana para cada Goblin que você controla, então para isso virar adicionar 2, adicionar 3. É muito fácil. É uma carta bem diferente de Hubble Master, tá? E a gente já teve várias cartas desse estilo, mas a referência costuma ser o Hubble Master. Porque cada uma dessas cartas meio que tem alguma característica, né? O Hubble Master, o tchan dele é que ele ganha poder, ele ganha mais 1 para cada outro Goblin atacando. Então o Hubble Master, ele era uma carta muito boa para fechar jogo. Ele fechava jogo muito rápido. Então era Hubble Master, primeiro token bateu. No segundo ataque, tá indo o Hubble Master mais 2 tokens e ele tá ganhando mais 2. Então você tá batendo 6. Depois você vai bater 8. Então o Hubble Master era muito bom fechando o jogo. Esse cara é outra proposta. Mas ele é bem interessante também. Ele só é outra proposta. Web Strike Elite, 2 manas 3/3, Reach, tem Cycle, X e 2 verdes. Quando você dá esse Cycle, você destrói até um artefato encantamento de custo X. Essa carta não é pra T2, essa carta não é pra Pioneer, essa carta é de Modern pra baixo. Modern e Legacy amam essa carta, tá? Porque basicamente é um bicho 2 mana 3/3 com alcance que você pode pagar 2. Filho da puta, parece que tá passando com a moto aqui dentro, velho. Você pode pagar 2 e destruir um Cálice, destruir uma Saga de Urza. Então é tipo, pague 2 manas, destrói Cálice ou Saga de Urza e compra uma carta, sabe? É fantástica essa carta para formato Eternal. É uma ótima carta mesmo, mas é para formato Eternal, né? Não imagino se jogando T2. É muito legal você pagar as manas e destruir algum artefato ali. Se os artefatos forem de baixo custo ou encantamentos, já é mais interessante. Ele ser 3/3 significa que ele quase seria muito bom contra Esper Pixie, porque ainda morre pra Nowhere to Run. Mas sempre que você puder destruir alguma coisa com pouca mana, é muito bom isso. Skyrus Carrot, 2 manas 3/3, War. Quando ele entra, você nomeia uma carta que não seja um terreno. As habilidades custam 2 a mais e tem Crew 2. Cara, o que faz isso ser bom? Se eu puder nomear algo e atrapalhar, qual que é a melhor carta no momento para eu nomear no T2? Kaito. Tá?
Isso contra Kaito é muito bom. Até porque esses decks... se o Kaito estiver no B, ele não tira com facilidade essa carta da mesa, né? Se não virar uma criatura. O Esper até tira. Mas assim, é uma carta interessante. Se você souber administrar ela bem, atacar bem e tal... vai ser bacaninha assim. E 3/3 voar é um corpo razoável. Dá pra ficar cutucando bastante o oponente, enchendo o saco. Rodar seria muito melhor se tivesse um efeito, né? Que também na hora de conjurar custasse 2 a mais e tal. Cara, muita coisa seria melhor na vida. Eu acho que o que eu menos escuto são cartas de merda. Tá? Próxima carta. Unstoppable Plan, 3 manas, no início da ação de step. Desvira todas as permanentes que você controla. Que não sejam terrenos, né? O que não sejam terrenos dá uma desanimada na carta. Óbvio que você, tendo muitos efeitos que vão usar isso, né? Pra virar, viro, faço mana, viro, compro uma carta, viro, blá 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 blá. Seria muito bom. Mas eu espero essa carta mais no Commander do que no Construído, tá? Se você pensar, mas eu vou poder atacar e desvirar minhas coisas. 3 manas por vigilância vale tanto a pena? Eu acho que não. Mas tá aí a carta. Cryptic Keller Carriot, 4 manas 5/5, menos, crew 2. Toda vez que você descarta uma ou mais cartas, você faz um zumbi virado. Cara, não é ruim. Tá? Quando a gente pensa que o formato tem Liliana do Véu, vai ter Cycle e tal, não é ruim essa carta. Tipo, toda vez que você fizer um efeito, você vai fazer isso, você vai fazer um token. Não é exatamente ruim. O veículo em si tá aí. Pra conhecer a moçada. Mas não é ruim. Falar a real que não é ruim. Talvez no Pioneer, né, tem as vistas de Waste Not, vai, né, muita Liliana, vai o terreno lá que você compra e descarta e tal. Então, talvez no Pioneer até ele seja mais interessante. Tipo, eu consigo ver você fazendo muita coisa. E é um deck que gosta de ter coisa parada na mesa fazendo efeito e tal, mas... Fica de opção. Entra no meu Comadre de Asmora. Porra, na Asmora realmente é muito bom. Na Asmora é muito bom. Enquanto no Modern eu acharia muito lento, no Commander realmente pode funcionar. Lumbering World Wagon. 3 manas. Estrela /4. Cru 4. Poder igual ao número de terrenos que você controla. Quando ele entra e quando ele ataca, você procura por um terreno básico e coloca em campo virado e aí embaralha. É um amiguinho para Elfo de Lanoir, né? Se você sair curvando coisas, parece ser bem bacana, apesar de que, no geral, curvar coisas fazer o Avatar verde, né? O Overlord verde me parece ser muito mais legal. Mas é uma opção, sim. Inclusive, eu vou falar um pouco de dinossauros, ó. Regal Imperial Sar. Vamos lá. Guardian Sumer, né? Famoso Guardião Sumaré. 5 mana 5/5, Ward 2. Quando ataca, desde que esteja montado, é montaria 4. Você procura por um permanente que não seja de terreno com valor 3 ou menor e coloca em campo. E aí, Desalt, bom? Onde eu estava mais animado pensando nessa carta era no Tokens. Porque o Tokens é onde tem muito drop 3 relevante. Então talvez seja bom. O Ward 2 é o que vai tentar ajudar esse bicho a desvirar. Senão é mais um caso de criaturas pesadas que você faz e se desvirar. Vou fazer um negócio, hein, oponente? Uau! Aí o oponente não deixa desvirar e aí você não faz o negócio. Isso aqui é horrível. Voyager Glide Car, 1 mana 2/3. Quando esse veículo entra, você dá Scry 1. Vira 3 criaturas desviradas. Até o final do turno ele se torna uma criatura. E ele ganha marcador +1/+1 e ele tem crew 1. Eu tenho pontos a favor e pontos contra essa carta. Eu vou ter que jogar com ela pra resolver esses pontos. Ponto a favor. A partir do momento que você ativar, colocar o primeiro marcador nesse bicho, ele se torna muito difícil de tirar da mesa.
Ele fica com bunda 4. Isso tira ele de várias emoções. Então ele é 3/4, ele sai de Cutdown, ele sai de Nowhere, ele sai de vários burns. Ele não morre para atacar na jugular, então isso torna essa carta muito mais difícil de lidar do que parece. Né? Ele consegue fazer alguns ataques secos muito bons. O meu problema é que você tem que virar criatura. Tá? Ele não é igual o Warden, que você pode virar artefato. Se virasse artefato, essa carta ia ser insana. Mas ele tem que virar criatura. Esse que é um desafio. Eu acho que tem que testar essa carta no Boros Convoke. Mas eu ainda não sei se a restrição de 3 criaturas vai ser pesada demais. Mas na dúvida ele é um retângulo, né? Uma mana, bota um artefato ali na mesa tal, e segue a vida, né? Ele aumenta o número de artefatos. Custo 1 pra esse deck, pra ficar cada vez mais fácil pro deck abrir nuts com um cavaleiro e tal, fazer Rogak. Mas é uma carta que eu quero testar, tá na minha listinha de testes. Mindsbrink Merfolk, uma mana 1. Tem o Exhaust dele, né? Que você compra X cartas, né? Paga X e 2, vira ele, compra X cartas, coloca um marcador em cada Merfolk. O Cláudio postou... Ele ganhou um challenge, né? Com uma lista de Merfolks no final do ano passado. Também conhecido como Milagre de Natal. Que eu não acho que o Merfolk seja nem perto de um deck bom no Pioneer. Mas é uma carta legal. E normalmente esses decks de Merfolk vão Caldeirão. Então é um alvo legal também pra usar. Fica a dica. No Modern eu não consigo ver isso jogando. Tipo, a carta já é ruim no Pioneer, imagina no Modern. Demonic Junker, 7 manas 4/3, afinidade para artefatos. Eu me tornei velho o suficiente para ver afinidade para artefatos de volta ao Standard. Quando ele entra, para cada jogador, você destrói até uma criatura que aquele jogador controla. Se você matou uma criatura sua, você coloca 2 marcadores em escala Roll 2. Se você fizer esse cara por 4 manas, já deu certo. Tá? É basicamente um chupa-cabra. Então, 4 mana, 4/3, chupa-cabra, é nóis. Eu considero playable. 5 manas, às vezes eu considero playable. Mas existe um hack do Sacrifice com artefatos no formato. Esse cara pode ser o caminho. Tá? Porque o deck ganha uma carta realmente muito boa. Porque normalmente ele depende muito e tal. Count on Luck, 3 manas. No início da sua manutenção, exila a carta do topo do seu deck. E aí você pode jogar essa carta esse turno. Acho isso bom nos decks agros, vermelhos, que a gente tem no Standard. Eu não acho ruim. Ainda mais se... Quanto menos condicional estão as suas cartas, melhor essa carta fica. Então, obviamente, isso daqui com um monte de remoção condicional é pior do que com criaturas proativas. Você pode só ficar tentando fludar a board. Eu gosto disso no mid-range também, mas aí cai nesse outro problema de como que vai ficar a board e tal, né? Então uma board controlada, isso daqui pode ser um pouco pior. Outpost Siege, vamos ver se eu lembrei o nome correto. Jogou muito bem em sua época. Essa carta é um Outpost Siege por 3 manas. É mais restritivo, mas eu não acho que isso vai fazer muita diferença. E sem uma habilidade que era bem relevante no Outpost Siege, né? Que era causar dano quando o bicho entra. Inclusive, quem joga Commander, joguem com essa carta, é muito boa. Tipo, se não for Commander competitivo. Então, pode ver jogo sim. Esse daqui é o que dá... Ah, tá. 2 mana, 2/2. Toda vez que essa criatura ataca, se ela tiver montado, eu montaria 1. Coloca o marcador numa criatura, sacrifica ela, a criatura você controla com marcadores, ganha um Hexproof indestrutível. É simpático. Não é incrível, mas é simpático, na minha opinião. Repurposing Bay. Foi apelidado, né, de Tinker Pod, né? É a junção do Tinker, né, que é o artefato... Quer dizer, que é o feitiço 3 manas, você sacrifica um artefato e busca outro, com o Birthing Pod, né, o casulo do nascimento. H2 vira, sacrifica outro artefato, você procura no seu deck por um artefato com um custo de mana até 1 maior do que o artefato que foi sacrificado e você coloca em campo. Esse tipo de efeito costuma ser muito bom porque você monta um deck em escadinha.
E se você conseguir curvar bem, é muito útil, né? Novamente uma lista aqui pronta para isso. Aí, agora vai. Então, por exemplo, já existia, né, o Azorius os artefatos Control no Standard. Não era um deck bom, mas ele existia. E o deck é naturalmente curvandinho. Né? Então, você já curvava quando tinha muito drop 2, que daí vai pro 3. Sendo que no 3 tem Sintetizador, que é uma carta fantástica. E daí pro 3, pro 4 você tem cartas muito boas. E no 5 você tem o ápice aqui com as pedras, né? Ponte gentífica e tal, etc. Então, assim, existe um mundo, sabe? Não é tão absurdo. Fora que você poder chegar na ponte é muito bom. Porque, né, ela é uma cólera, né? Então, quebra um galho legal. Provavelmente tem que arrumar essas curvas direito, etc. Mas eu gostei bastante. Aqui tem o Gear Hook, o W. Fala um pouco dos Gear Hooks no geral. Eles estão bem aquém dos Gear Hooks originais, mas eu não acho eles ruins. Eu acho que eles vão ter que esperar a hora deles no formato. Então, por exemplo, esse Gear Hook. Você pega uma carta, coloca nas 3 do topo e tal. Ele é interessante, assim, ele fica incomodando o jogo do oponente. O B, né, que você pode olhar, você dá vendilha um clique no oponente. O Ráculos, que você reanima coisa. O Gru, que você tenta dar bônus pra board e tal, etc. Pra mim, o melhor deles, eu vou até falar aqui um pouquinho, é o GW. Porque você poder tutorar coisa melhora muito conforme o formato vai andando. Então, por exemplo, sei lá, se eu faço o GW num Scales da vida, no Modern, eu posso pegar, né, o artefato criatura ou encantamento de custo 1 ou menos. Eu posso simplesmente pegar os Zólito e Scales. Sabe, a chance de eu matar meu oponente na volta é muito grande. Então, eu acho que eles têm potencial, sabe? Muita gente eu vi torcendo o nariz, porque, de novo, a galera faz uma comparação que não existe. Ah, mas os outros Gear Hooks eram melhores. Você vai jogar com eles no T2? Não. Então foda-se. Sabe? É tipo, pô, o Noroeste contratou o Otacílio Neto. Ah, mas o Messi é melhor. Você vai contratar o Messi? Não, então vamos de Otacílio Neto. O Otacílio Neto, por sinal, jogou muito bem no Noroeste em 2005. Já faz um tempo. Não cabe Splash nesse deck pro Chupacabra preto? Cara, caberia. Você só não vai puxar ele, né? Mas ele vai ser a melhor carta pra sacrificar. Não é um absurdo, não. Tá, mas assim, a gente ganha umas engines muito boas de artefato a partir dessa carta. Esse Curse Cloth Wraps eu achei bem mais ou menos, né? Que você dá embalsamar, onde é o custo da carta e tal, achei bem lento. Full Trouble, mesma coisa. District Mascote, é curiosa essa carta. Uma mana 0/0, né? Lento com marcador. Você tira 2 marcadores de só um artefato. Bacana. E toda vez que ele ataca, se ele foi selado, ele vai ficar ganhando marcador. Esse bicho, ele cresce muito rápido. Eu não sei até que ponto que ele vai ter uma grande utilidade, assim, mas ele cresce muito rápido. Se você fizer na 1, é só você ficar curvando o bicho que ele vai estar sempre batendo um pouco maior. Então acho que tem algum futuro pro menino. Tá? Não é um absurdo, não. A remoção, que pode ser nessa ideia, né, de jogar com... Né, ele entra, exila uma permanente que não seja um terreno, enquanto ele tiver. No Max Speed, ele tem Start Engines, e no Max Speed ele dá marcador +1/+1, então, tipo, né, isso, né? Vou fazer um deck baseado em artefatos e tal. Esse cara vem meio de graça e boa. Memory Guardian. Eu fiz uma lista de Azorius Agro, inclusive vai sair um artigo na Liga Médica essa semana. Aqui é a lista que eu fiz. Então, baseado no Azorius Convoke, que ninguém sabe que tem esse nome, porque não tem Convoke. E aí você monta meio o Azorius Artefato, né? Tá com esse Mendicant Core, que é uma carta que eu acho ok. Sabe, o teto dele é muito bizarro, né? O chão dele é 3, tal, né? Mas o teto dele é muito grande, porque no Max Speed, toda vez que você fizer um artefato, você paga 1 e copia.
É escroto isso. Quer dizer que essa carta tem um late game insano. Então, eu achei ele interessante. Aí tem Memory Guard, aí Serafim de Aço, até pra fazer esse bicho, né? Já que o poder dele é igual ao número de meus artefatos pra eu conseguir conectar ele. Voyage Home... Voyage Home, pra mim, tem mais cara de UW Artefatos Control do que desse deck, necessariamente. Eu acho que esse deck usa melhor Enduring Curiosity, que é a carta original dele, mas tá aqui. Então, né? Testes, né? Quinta-feira descobriremos. Ah, isso aqui é legal. Quag Fist. 2 manas, escolhe uma criatura, Planeswalker veículo, mila 2 cartas, então destrói ela permanente se o custo for menor ou igual ao número de cartas no seu cemitério. Isso daqui por um deck, né, eu falei lá com Bloodghast, com Roots, etc. É fantástico. É 2 mana feitiço, mata qualquer coisa. Se fosse só criatura, eu achar isso muito ruim. Criatura e Planeswalker, ok. Criatura, Planeswalker e veículo, estamos falando de um card. Eu acho essa remoção boa sim. E até num deck não tão dedicado ao cemitério, tá ligado? Tipo, ela tomba 2 já e tal. Num late game isso aqui tá matando qualquer coisa. Dragonauts Engineer, 2 mana 2/2, no Exaust. Tudo ganha ímpeto e ele ganha marcador. E também no Exaust você faz um token. Tinha um bicho em Kamigawa parecido com esse. Jogou bosta nenhuma. Mas tá aí. Às vezes o formato muda e a carta joga. Kamigawa tinha um T2 de um power level bem alto. Agnossauro Rex, 5 manas 8/8 atropelar. Cycle, quando você dá Cycles, coloca até um marcador. Mais uma criatura no veículo, ganha atropelar indestrutível. Trickzinha bem legal, viu? Gostei desse bicho. Deixa eu ver o que daí a gente vai tendo aqui. Isso daqui tem uma cara de combo, que eu não consigo ver como é que eu abuso disso, tá ligado? 4 manas 5/5. Quando ele entra, adiciona 4 manas de qualquer cor, que você pode usar só em habilidade. E o exaust dele é X e 3. Dá X de dano em qualquer alvo e coloca o marcador +1/+1 nele. Tem a cara de combo isso daqui, tá ligado? Que eu vou ficar lupando isso e adicionando mana e etc. Cara, esse ciclo de lendários merdas aqui são maravilhosos. Galan Strike, né? Destrói criatura com poder 4 ou mais, tem Cycle. De novo, tem Cycle. É minimamente interessante. Flow Throw. Né, que você faz fight ou destrói veículo, né? Tem todo um ciclo de cartas assim. E Spell Piercer. Spell Pierce, eu tuitei isso e é um dos grandes reprints dessa edição. Porra, da Spell Pierce, pô, tem toda hora. Por que Spell Pierce é tão bom? Spell Pierce é muito bom porque os decks de Pixie jogam no limite da mana. Decks como Azorius Tempo jogam no limite da mana. Spell Pierce pune demais, então tipo, é Time Walk por uma mana, é muito difícil de jogar em volta. Tá? Vai ter um peso gigantesco Spell Pierce nesse formato. Tá? Acredite em Spell Pierce. Que carta boa que é Spell Pierce. Tá? É insta-include. Eu fiz uma lista de UB encantamentos que eu tava testando, né? Que é aquele spell de uma mana que anula custo 1 ou menos. Spell Pierce vai ser muito parecido com isso. Muito mesmo. Muito mesmo. Só que é muito melhor. Locus Spray, Cycle, efeito interessante. Tem ainda o Chan, né? De que é uma estante podendo ser jogado pro cemitério de graça. Isso aqui pra Delírio é muito bom. Todas essas cartas com Cycle pra Delírio são muito boas. Tomei o Spell Pierce no Vintage sábado e nossa, como dói. É que Spell Pierce é uma carta que você toma e se sente burro, né? É esse que é o Chan do Spell Pierce. Spell Pierce não tem um efeito nas suas criaturas, com certeza não. Não tem efeito nas suas cartas, tem um efeito no seu coração. Por isso que dói. Spell Pierce deveria estar em Foundations. Eu também estranhei não estar, mas tá aí. Tá moçada. Tem isso aqui, né? Que dá indestrutível, Hexproof, faz token. Deixa eu ver o que mais temos. Bolt Tender, já falei. Fel the Flames, 2 de dano em tudo e tem Cycle. Então, pô, eu posso jogar com isso aqui de main deck. Se eu pegar um deck mais lento do Cycle. Carta muito boa. Gaster Rider, 3 manas 2/1.
Start to Engines, quando ele entra, o oponente revela a mão, você pega um instante ou feitiço e o cara descarta. No Max Speed ganha mais um. E menos. Mas Gasta Riders é desse tipo de carta, né? A gente tem, vira e mexe, alguns efeitos assim no Standard, e é bom. E como ele é pouco restritível, a gente teve um em Capena, que era Mana Esper e tal, era bem restritivo. Como ele é pouco restritivo, eu consigo ver esse tipo de carta jogando, tá ligado? Você joga contra um controle, contra qualquer coisa mais lenta, coloca isso aqui na mesa, fica lá cutucando o oponente. É muito bom. Diversionity, 2 mana 2/1, voar. Sacrifica, anula instante ou feitiço, a menos que pague 3. A gente teve também cartas assim recentes, jogaram muito bem, tá? É chato jogar contra esse tipo de coisa. Né, o famoso efeito que uma mágica faz com pernas, né? Que foi uma grande mudança de design, né? Você que é Schoffen, pode não saber, mas a famosa facção Vendilion, vulgo Vendilion Click, foi um marco no design do Magic, justamente porque é uma criatura que tem um corpo razoável e faz um efeito de uma mágica, né? Então esse bichinho segue essa escola. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui pra você que tá olhando pra essa arte da facção Vendilion, a fada rosinha, as asas dela são de uma barata, não de uma fada. Olha ali com calma, vê a perninha dela, vê como a asa fica rente ao corpo, isso aqui é uma barata, tá? Vou deixar esse comentário pra você. Vamos seguir. Deixa eu ver quem mais. Esse carinha aqui, né, Nest Embossed, uma mana 1/1, tem Start to Engines. No Max Speed ganha mais 0, e quando ele morre ele faz token. Carta muito boa para Boros Convoke, tá? Então, é um bicho artefato, então é um alvo, né, para você destruir e fazer 3 bichos, e ainda deixa mais 1. Então você mana ele, mana destrói, tem outra, deixa um retângulo, vamos que vamos. Já falei desse cara, que é muito bom. Tem isso aqui, 3 mana 3/3, né? Se o oponente fizer alguma coisa num turno que não seja dele, toma dano. A gente já teve esse tipo de efeito no T2, não é tão impressionante assim. Momentum Breaker. Momentum Breaker é um card Magic, viu? 2 manas, tem Start to Engines. Toda vez que esse encantamento entra, o oponente sacrifica ou uma criatura ou um veículo. E se não puder, descarta uma carta. Então isso aqui já tá lindo, tá? Porque é um édito que tem utilidade fora, né, do momento édito. E sacrifica esse encantamento. Você ganha em vida a sua velocidade. Então, no mínimo, você vai ganhar 1. Nossa, se tivesse um deck, eu posso ficar voltando as cartas e ficar fazendo meu oponente sacrificar várias vezes, e meu oponente perde vida. Encantamento é super relevante. Cartona, viu? Cartona, acho que é uma das cartas que eu tô mais animados pra testar. Ele e o irmão perdido dele que tá aqui, cadê? Que é o Green Bubble, né? Que quando entra dá -2/-2, sacrifica da Surveil e tal. Então são as cartas do B-Sacrifice, do Esper Pix. Dessa coleção. Acho que no Esper Pix é até um pouco melhor se você jogar com Tracker, terá um encantamento e tal. Mas na dúvida, assim, Get Out voltando isso é incrível. Sabe? É muito bom. Esse descarte aqui é aquela coisa, o reciclar acho que é o grande ponto dele, né? Que o oponente revela a mão, você escolhe um artefato, uma criatura e exila. A gente já teve efeitos assim, nem sempre joga tanto, mas ter reciclar salva bem essa carta, viu? Salva muito, muito bem essa carta. Senão seria ela bem pior. Marauding Mako, uma mana 1/1. Toda vez que você descarta uma carta ou mais, coloca o marcador nele e ele tem Cycle. Tem que lembrar, a galera falou muito do Modern disso, né? Que tem o hack dos Delirium, né? Que usa a base, né, do Hollow One, dá uma melhoradinha ali e é um deck que consegue usar esse cara. Mas tem que lembrar que no Pioneer a gente tem todo o Cycle, né? O Boros Cycle, que foi T2, tá nesse formato. Então dá pra jogar com esse cara, dá pra ter 12 drops 1, inclusive, nesse deck. Ó, Adepto da Espada, Marauding Mako, Raposinha e Lenha, tá ligado?
realmente é alguma coisa. E outra carta que conversa muito bem aqui é Monument to Endurance, né? De 3 manas, que você pode escolher 3 modos que você ainda não tem escolhido nesse turno, toda vez que você descartar. Então ele dá um bônus extra bem legal, e na perda de vida ele dá um alcance muito bom, né? Que pra nesse tipo de deck, com a Erupção do Zenith, eu acho bem bacana. Então tanto ele quanto esse Mako podem ser interessantes pra esse tipo de arquétipo, sim. É bem da hora. Vamos ver aqui que a gente tem mais. Gear Circuit Serpent, né? Uma carta que às vezes joga no Pauper, depende. E foi reprintada. Eu não... Tipo, normalmente decks mais lentos usam isso pra finalizar. Mas acho que tem opções melhores. Esse Gravestalker, 6 mana, 5/4, custa 1 a menos. Cada criatura ou artefato no cemitério tem Cycle. Talvez jogue Pauper. Né, tem uma possibilidade no Jun de Dread. Mas assim, nada... Nossa senhora, temos que jogar com essa carta. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Cara, tem muito Cycle, faz o limite dessa edição ser muito engraçado, tá ligado? Tem uma hora que você pode só mandar umas coisas embora e dane-se. Aí tem reprint de Lightning Strike. A gente falou de jogar com isso aqui, né? O que destrói veículo e dá 6 de dano. Essa carta é horrível. Essa aura é legal, né? Light Will Enhancements. 1 mana, encanta a criatura ou veículo, dá Start Engines, mais 1, vigilância, e você pode ficar jogando ela do cemitério. Tem uma outra aura que também dá vigilância, mais 1, que você pode ficar jogando do cemitério, pagando custo, né? Exilando coisa e tal. Essa aqui é de graça, entre aspas. Pode ser bacana também. Mas também é um pouco abaixo, assim. O que massa, que massa. A gente tem o Unsummon mais forte, né? Depois de muitos... Acho que Vapor Snag era o Unsummon forte mais conhecido. Acho que os jovens nem conhecem Vapor Snag. Vapor Snag foi bem popular no T2 da época. Cone de Vapor. É que volta pra mão, o oponente perde 1 de vida. Esse aqui retorna a criatura ou veículo pra mão, então... Dá pra dar uns efeitinhos legais ali também. Bom, falando de cartas multicoloridas, né, eu já citei o Lute, né? O que eu sou animado com ele. Zamute é ok. Não morro de amores. Esse Minoplasma pra mim tem mais cara de Commander. Ketramose. Ketramose é uma carta que tem uma expectativa muito alta. Acho que é uma das cartas mais hypadas em termos de expectativa, assim, dessa edição, né? 3 mana, 4/4, Menace, Lifelink indestrutível. Não pode atacar ou bloquear, ao menos você tenha 7 cartas exilados. Toda vez que uma ou mais cartas são colocadas no exílio do campo de batalha ou do cemitério, durante o seu turno você compra uma carta e ganha de vida. É muito fácil abusar dessa carta. Muito. Lembrando que assim, eu posso dar um Binding, comprar uma carta e ganhar 1 de vida. Eu posso dar um Lockdown, comprar uma carta e ganhar 1 de vida. Eu posso ter um Rest in Peace na mesa e toda vez que alguma coisa for pra lá no meu turno, comprar uma carta e 1 de vida. Então assim, é muito fácil. Né, o Cláudio, né, ele até ficou falando sobre, né, que você dá Deadly Cover Up, aí você exila para pagar um indício, aí você compra e ganha de vida, faz o efeito dele, exila uma coisa do oponente, mesma coisa de novo, né? Então, tipo, você paga 5, destrói tudo, exila um negócio, compra 2 cartas e ganha de vida. Então, assim, eu acho que é uma das cartas que vai ser mais exploradas no começo. Tem um artefato lá que eu falei, né, o Tinker Pod. Mas esse também é um sério candidato a, tipo, coisas malucas que podemos fazer, assim, tipo... É muito fácil. A gente pensa que, tipo, se eu jogar com isso num deck que tem Lockdown, Leyline, Sunfall... Tipo, é bem fácil de ficar comprando carta toda hora e tal. É um efeito interessante, sim. Sabsunen, Luxa Emboldened, 5 mana 6/6, alcance atropelar indestrutível... Pode atacar e bloquear, ao menos que ele tenha um número par de marcadores sobre. No início da sua primeira main phase, você coloca um marcador nessa carta se tiver um número ímpar
Então, se tiver um número ímpar de marcadores, você compra uma carta. Então você faz, beleza. Próximo turno, coloca marcador, compra a carta. Próximo turno, coloca marcador. Aí você pode atacar ou bloquear, e etc, 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 etc. É legal essas cartas UGs pra comprar carta, mas pra mim Bonnie Paul é muito boa, fazendo algo muito parecido. Tudo bem que você tem como ficar mexendo com marcadores ali e tal, mas eu acho que dá muito trabalho. E, tipo, em praticidade, Bonnie Paul me parece uma carta muito melhor. E Bonnie Paul é fantástico. Os Gearhooks, que eu já falei. Eu acho eles ok. Acho que o W é o pior. Mas esse o B pode jogar. O Rakdos tem decks de Reanimator que são baseados nisso daqui. O RG também. O GW é o melhor de todos. A capacidade que você tem pra procurar é muito boa. Eu já falei. Winter Cursed Rider, 2 manas, 3/2. Paga 2 de vida. Criaturas que você controla tem... artefatos, desculpa, que você controla tem o Ward, paga 2 de vida. E tem o Exaust, que o oponente perde vida e tal. Talvez tentar montar Esper, artefatos mais agro. E aí você pode jogar com vários artefatos retângulos que o preto tem. E aí ganhar mais habilidades... Né, que nem o Bradinho falou, jogar de Azorius, artefato control com isso, e o chupacabra. Não sei, realmente não sei. Essa é uma carta que eu realmente não sei. Far Fortune End Boss, 4 manas, 4/5, Start Engines. Toda vez que você atacar, ele dá 1 de dano em cada oponente. Se uma fonte, né, no Max Speed, se uma fonte causar dano no oponente ou numa permanente que o oponente controla, dá 1 a mais. Esse cara, junto com... Cadê? Esse cara, que é um lagarto, né? Que também tem Start Engines. Quando ele entra, dá 1 de dano no oponente, você ganha de vida e tal. São cartas interessantes pra quem gostava do hack dos lagartos, tá? Porque esse é um lagarto, né? Então ele já é muito bom nesse sentido, 2 mana, 2, 3. E o outro cara ajuda. Então ambos ajudam no plano do lagarto de ficar pingando, né? Porque o lagarto, às vezes, ele travava a mesa e ficava pingando o oponente. E eles aceleram esse plano. E o Lagartos é um ótimo deck para fazer Start Engines muito rápido. Então, pode ser uma boa sim. Deixa eu ver quem mais. 4 manas, 4/2, né? Cara adora. Quando entra, você pode procurar por uma montaria ou veículo e colocar na mão, embaralhar. E se o marcador, se você colocar uma criatura no veículo, coloca 1 a mais. Por ser 4 manas, 4/2, quando eu entro, eu procuro outra coisa e coloco na mão, tem um pouco da minha atenção, sinceramente. Esse card Vantage Free aí me agrada demais. Isso aqui é legal. Zaur, Glorious Pest, 2 manas, 3/2. Start Engines. Sacrifica outra criatura da Surveil 1. Então é uma fonte de sacrifício, não é um saque outlet, porque eu não posso ficar fazendo toda hora, uma vez por turno. Mas no Max Speed, toda vez que uma criatura que não seja ficha morre, você faz... Não, que você controla, desculpa, morre, você faz um token 2/2 de zumbi. Essa habilidade é forte. Porque isso aqui não é uma vez só. Isso aqui você pode ficar sacrificando um monte de coisa e voltando, Izaz, Bloodghast, isso e aquilo. Eu gostei bastante dessa carta. Captain Howler, toda vez que você descarta, dá mais 2 mais... não. Arctic, Emerald Radiant, 6 manas, 3/3. Enta faz um token 1/1 para cada criatura ou artefato que tem no seu cemitério, então é bem fácil fazer vários. Toda vez que o inseto que você controla morre, coloca um marcador no bichão aí, o oponente perde vida. Então você tem como fazer um bicho que bloqueia uma mesa inteira e tal. Não é ruim, não. Colodin, Triumph Caster, 2 manas, 2/3. Montarias veículos que você controla tem ímpeto. Quando uma montaria que você controla entra em campo, ela se torna montada e o veículo se torna tripulado, né? Assim que entra em campo. Cara, legal. O efeito é muito forte. Se consegue ser o suficiente pra jogar, eu não sei, mas, tipo, o efeito é forte. Sabe, tipo... Com isso na mesa, eu faço um veículo, ele já tá pronto e tem ímpeto e tal, e é bem forte. Ai, né? O Siege rindo ruim. Isso aqui teve um comentário, Broadside Barriers.
3 manas dá 5 de dano, uma criatura no Planeswalker, compra uma carta, então descarta uma carta. Teve um comentário muito bom do Guldugert, né, que é um cara que assim, é muito famoso por jogar bem de Fênix no Pioneer e tal, que ele falou: a gente sabe que o Pioneer tá morto quando lança uma carta dessa e ninguém pergunta se isso vai jogar no Fênix. Ride the feelings. Muito verdade. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu quero destacar. Isso daqui, sei lá, parece muito lento, tá ligado? Queria jogar no BG com isso e tal. Tem muita carta melhor, na minha opinião. Não gostei muito dessa carta, não. Isso aqui é legal, 2 mana 1, voar Death Touch, bloqueia tudo. E no Exaust você manda 2 terrenos ainda. Essa carta é bem legal. Entrando nos artefatos, Radiante Lotus. Radiante Lotus tem mais cara de Commander que qualquer outra coisa, apesar de ser possível fazer umas maluquices com ela. E 6 manas, né, sacrifica um ou mais artefatos, você escolhe uma cor, um jogador adiciona 3 manas da cor escolhida para cada artefato feito dessa maneira. O foda é que ele é lento. Mas dá pra você pensar em, pô, vou fazer um monte de retângulo que adiciona mana. Retângulo, quando a gente fala, é artefatinho. Normalmente custa 1 ou 2. É coisa que vai servir pra ser sacrificada, alguma coisa desse tipo. Serve de pezinho pra alguma habilidade. Aí então, eu faço um monte de retângulo, alguns dele mana rock, aí eu rusho isso, daí eu sacrifico tudo. Aí eu pago 4 manas, daí eu devolvo tudo, o cacei que temos em casa é uma boa definição. É uma boa definição. A Aether Spark, né, é um artefato Planeswalker equipamento. Ele entra com 4 de lealdade, você sobe ele. Aí ele pode equipar até uma criatura, as criaturas ganham mais 1. No menos 5 você compra uma carta, no menos 10 você adiciona a mana, 10 manas de qualquer cor na sua coisa de mana. Sendo que toda vez que ele está equipado numa criatura, o tanto de dano que aquela criatura causar, ele ganha de lealdade. Tá. Vamos falar do elefante da sala. Isso aqui é bom. Bom é uma palavra forte. Dá pra jogar com isso? Dá. Equipa, conecta, tal. Fica comprando carta. O meu ponto é o que você faz com essa lealdade dele. Adicionar muita mana é legal, mas precisa de um combatezinho ali. Que é só dano de combate, né? Tipo, balista das ideias, dano mana. Então, assim, eu não chego a falar que isso é ruim. Mas se eu falar que é bom, eu tô de zoeira com vocês. Então, não dá. Não dá. Tá? Por questão de afinidade, meu voto hoje é não, Aether Spark. Não dá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Tem uns veículos com utilidade, blá 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 blá, mas é muita coisa limitado. Esses terrenos com utilidade, eu gosto muito de terreno de utilidade, porque é uma coisa que você já tem que fazer com uma coisa que você quer fazer, como diria Junior Kyle. E eles todos usam, né, Start Engines. De novo, a carta já tá na mesa, eu já vou usando ela de bobeira, e aí quando o Start Your Engines ligar, eu tenho um bônus. Eu gosto muito desse tipo de efeito, é sério, gente, eu gosto muito. Ainda mais porque eu faço tipo turno 1, aí lá na frente eu faço uma outra coisinha e tal, então tipo, eu não faço nada pra ligar uma mecânica que eu possa ser recompensado no futuro, e meu oponente não interage. Então eu acabo gostando, né? O Muraganda vira uma Soul Land, né, ele só adiciona uma incolor, no Max Speed ele adiciona 2. Eu acho que ele tem um na lista do Azorius Control. O Amonkhet Raceway é o que dá ímpeto. Aí varia um pouco, porque normalmente decks agros são mais mana hungry, por assim dizer, né? Eles precisam que eu me dedique mais na mana deles e tal, então nem sempre a mana incolor passa numa boa. Inclusive isso é uma das coisas que faz Mirrex ser tão bom, né? Você pode encaixar ele no momento que você precisar de mana colorida mesmo, e vamos que vamos. E o Avishkar Raceway, que é um dos que eu mais gostei, porque no Max Speed eu ganho Draw Descart, então quer dizer que no meu late game eu ganho um efeito muito bom, então... Vamos sem ironia, esses lands sem ser lendário. Não, eu também adoro. Eu gosto muito de terreno com utilidade, né? Tem que lembrar, terreno
é ao mesmo tempo o que faz Magic ser Magic e a maldição do Magic, né? Porque toda hora a gente tá brigando para que você não perca por causa de terreno. Comprou muito, comprou pouco. Sempre que tem mecânicas que trabalham com isso, né? Tentam dar utilidade para os terrenos, ou modais, etc. Eu acho fantástico, então eu gosto muito dessas cartas. E eu acho que o grande destaque é o que vem agora, que é a gente fecha um ciclo de Verges. Isso é muito bom, muito bom. Eu falei muito de BG ali, pô, melhor ainda mais a base de mana. O Boros Mouse, né, Mice no caso, que tinha uma base de mana muito ruim, eu sempre falava isso, eu gosto do deck, mas a base de mana não é boa, tá resolvido. É fantástico a gente ter os Verges, e pra você que gosta de, eu quero comprar coisas da edição nova, Verge. Verge é uma coisa simples e que você vai ter. Tá? Então, tipo, provavelmente as melhores cartas que tem nessa coleção, tá? Eu vou fazer agora um top 3, um top 5, na verdade, mas eu não vou colocar isso aqui porque isso pra mim é War Concours, tipo, é bom porque é bom, o ciclo de terreno sempre é bom. Verge pra mim é um ciclo muito forte, inclusive no Pioneer eu acho muito bom também. No T2 nem se fala. Tá? Bom, vou fazer meu top 5, não necessariamente em ordem, mas cartas que eu gostei bastante e tal. Woxen, acho que é uma das cartas mais versáteis e uma das que eu mais gosto dessa coleção, com certeza. Vamos ver quem mais. Reproposing Bay também, né? A carta é fantástica, um Briefing Pod para artefatos. Ketramose também, muito, muito bom. É outra carta que eu gostei muito, muito mesmo. Bloodghast, pra mim é um reprint muito bom, é uma carta que tem impacto no Pioneer também. Então, boa carta para ser reprintada. E eu vou fechar... Deixa eu ver com quem. Cara, eu vou fechar com o Webstrike Elite. Porque pra mim essa carta ela é incrível em formato Eternal, tá ligado? Tipo, 2 manas, destrói cálice, compra uma carta e tal. E eu acho um design muito bonito dessa carta. Tem outras cartas aqui que eu acho muito boas na edição, mas vamos com esse top 5 pra falar, né? Lembrando, quinta-feira tem acesso antecipado, tá bom? Lembrando também que tem cupom novo, tá, na Bolsa do Infinito, pra você que for comprar coisa dessa nova edição. Inclusive tem uma promoção, tá? Compra de singles acima de R$300, o frete é grátis, tá, na Bolsa do Infinito. E você pode usar o meu cupom. Agora o cupom vai mudar todo mês, sempre, né, com o nome do mês. Então, esse mês é Rudafev. Mês que vem, Rudamar, depois Rudabr, Rudamai, por aí vai. Então você pode usar para ter 5% de desconto, tá? E a bolsa, né, terá, obviamente, produtos dessa edição para vender. Né? Na pré-order só produto selado, depois tem as singles e aí tem esse desconto e tal, etc. Mas assim, eu tô animado com a edição. Quero ver como é que vai ser o limitado dela. Mas em termos de construído, tem muita carta que tem uma característica que eu gosto muito, que é, eu não sei o quão bom isso é, eu não sei quão bom essa Razor eu acho que ela vai ser boa. Construir em volta dessa Chandra e tal. Eu gosto de edição assim, eu gosto de edição que não é tão óbvia e que pode mudar bastante coisa pro Standard. Tá? Então é isso. Vou ficando nessa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Você que tá no YouTube, né? Se quiser, né? Dá aquele like, seguir. Você que tá na Twitch. E é isso. Um beijo. Até mais.